Glória a Deus, aleluias. Amém? Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Vamos fazer uma oração. Você gostaria que o Senhor falasse ao seu coração nesta noite? Peça a Ele graça, peça a Ele sabedoria, peça a Ele para trazer luz ao seu coração, para que você compreenda a palavra e o que a palavra requer de nós. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa. Senhor, não temos que falar de nós mesmos, mas gostaríamos de falar nesta noite a Tua palavra. Derrama graça, derrama unção, porque a Tua palavra com graça, ainda que simples, é uma palavra que penetra na alma, que penetra nas nossas necessidades, que causa mudança, que transforma as nossas vidas. Nós estamos atrás, à procura desta palavra, desta vida que está dentro da Tua palavra. Faz-nos enxergar a Tua palavra, que os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa sabedoria seja agora agradecida, Senhor, engrandecida pelo Teu poder, e possamos ser abertos os nossos olhos pela compreensão, pela revelação dos Teus mistérios, da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar. Nós estamos ministrando uma série de estudos sobre Jesus. E a pergunta é: quem é Jesus? Nós estamos estudando já, essa é a terceira doutrina sobre a mensagem de Jesus. Hoje estudamos já um novo tema para a próxima semana. Deu vontade de ministrar, mas vamos encerrar. Embora tudo que eu falei é pouco a respeito do Senhor Jesus, não conseguiríamos esgotar, nem mesmo com anos de estudo sobre a personalidade, sobre a vida, sobre o poder, sobre a graça, sobre aquilo que representa o Senhor Jesus na palavra para os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar com um texto que se encontra em João, capítulo 4, a partir do versículo 11. Jesus está conversando com a mulher samaritana, a partir do versículo 10, né? Jesus respondendo, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Versículo 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Nesse primeiro momento, o Senhor Jesus se revela como aquele capaz de trazer vida eterna, como aquele capaz de trazer uma água que vai fluir em nós, capaz de nos levar para o outro mundo, que a gente possa transcender com a sua água, sair de nós uma fonte de água viva e que nos leva para a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é essa fonte de água. Jesus é essa possibilidade do homem de tocar o eterno, de sentir a graça, de voltar à natureza que Deus fez o homem, que foi corrompida pelo pecado. Jesus é o único capaz. A água fala de limpeza, de santificação. A água fala de saciar as necessidades básicas na vida do homem. Jesus tem esse poder de trazer e de transformar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem esta água, essa fonte de água está à disposição da igreja.
que você possa mergulhar, que você possa entrar na dimensão do Espírito, do conhecimento da palavra do Senhor e entender o que é essa água. Água capaz de não somente saciar a sede individual, mas de todos aqueles que estão ao seu redor podem beber desta água que flui por intermédio de você. Nós levamos a palavra do Senhor, e essa palavra do Senhor, como testemunho, como pregação, como evangelismo, só faz efeito quando temos essa fonte de água em nós. Quando a fonte de água chamada Jesus jorra em nossos corações, nós conseguimos atingir outras pessoas por causa dessa graça, deste poder. Louvado seja o nome do Senhor, por causa desta vida. A palavra diz que Ele morreu a nossa morte, para que a gente pudesse viver a sua vida. A morte que estava reservada a mim e a você é consequência do pecado. A consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E Ele tem essa vida para dar para a sua igreja, vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não seca, a tristeza não pode secá-la, os seus problemas não podem secar essa fonte. Jesus é a fonte da vida. Amém? Que você possa ter vida aqui nessa terra e a vida do porvir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nesse texto Jesus não diz: eu sou a água da vida, eu sou a fonte de água viva. Ele não diz com essas palavras, mas ele diz que ele tem uma água, e quando ele der essa água, aquele que beber dessa água jamais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou falando disso? Porque lá no capítulo 16 de Mateus, no versículo 13, Jesus indaga os seus discípulos. Nós estamos aprendendo e estudando e questionando quem é Jesus. Não é só eu que quero saber quem é Jesus, talvez não seja só você. O próprio Jesus virou para os seus discípulos e perguntou. No versículo 13 diz assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão falando sobre mim? E alguns discípulos se atrevem, dizem assim: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. João Batista era vivo quando Jesus iniciou o seu ministério. Outros dizem: Senhor, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, o profeta Elias. Porque a palavra diz que é necessário que Elias venha, né? Primeiro venha Elias. E aí eles não sabiam quem era Jesus. E a palavra, quando fala desta vinda de Elias, ela não se refere a Jesus, ao Messias, mas o precursor, aquele que anuncia, o arauto do rei, que é o próprio João Batista, né? Então o Elias que havia de vir, veio. Quem é? A palavra vai dizer que é João Batista, que veio na autoridade. Se a gente for ver, se vestia de pele de animais, como o próprio Elias se vestia, comia mel silvestre, comia gafanhoto, como Elias também comeu. Então, algumas características do profeta no João Batista, naquele que foi o arauto, a voz do que clama no deserto, a voz daquele que anuncia o noivo. Então eles estão perguntando: quem é Jesus? Outros dizem: foi Jeremias ou um dos profetas.
Mas Jesus vira para aqueles discípulos e fala: e vocês que andam comigo, que escutam a minha palavra, que escutam a explicação das parábolas, que veem os milagres, até em particular, alguns milagres que Jesus fez na presença somente dos discípulos, algumas maravilhas. Vocês que andam mais de perto comigo, o que vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus? Na boca de Pedro vem uma revelação. Conhecer Jesus não é apenas a questão de saber, de conhecer suas pinturas, que não refletem quem Ele é, de algumas cenas do Novo Testamento. Conhecer Jesus não basta ler as Sagradas Escrituras, as letras que estão escritas nos Evangelhos, a sua biografia. Conhecer Jesus não é apenas ter conhecimento teórico, conhecimento humano, conhecimento teológico. Conhecer Jesus depende da revelação do Espírito Santo em nós. É por causa da graça, é por causa da presença, é por causa da revelação do Espírito Santo que você está aqui nesta noite. Que você entende quem é Jesus, que você compreende que Jesus é o plano de ação de Deus para a salvação do homem. A única possibilidade do homem ser salvo é na pessoa de Jesus, mas é necessário crer em Jesus. Eu já falei que estou conversando com um amigo que não é evangélico, que ora é espírita, ora é católico, ora é macumbeiro, não, é daquela seita lá dos que fica maçom, ora é maçom, mas ele é maçom, mas maçom tem que ter uma religião. Aí ele diz que é católico, ora diz que é espírita. E ele fala assim: eu conheço, eu sei. Eu falei: quem é Jesus para você? Ele falou assim: é um homem igual eu e você. Eu falei: sim, acertou, tá certo, é um homem igual eu e você. Irmãos, só entende quem é Jesus quem recebe graça da revelação, quem o aceita por amor, quem o recebe em seu coração, quem confia nele com toda a sua alma, com todo o seu coração, que se desfaz de todo o conhecimento humano e mergulha na dimensão do Espírito Santo. É impossível ter conhecimento apenas por aquilo que está escrito. Eu preciso mergulhar, eu preciso entrar nessa dimensão do Espírito. Não basta conhecimento humano, temos que entrar na dimensão do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vira para Simão e fala: Simão, você é feliz, você é bem-aventurado, porque não foi carne, não foi sangue, não é coisa da terra, mas é coisa do céu, que foi revelado a você. Aleluias! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só entende que Jesus humano é o Verbo encarnado quem crê na sua palavra. Só entende que Jesus humano, carnal, que nasceu no ventre de Maria e morreu na cruz do Calvário, só crê que Ele é Deus quem crê na palavra do Senhor, quem ama na palavra do Senhor, quem entende a palavra, quem realmente é absolvido por essa graça, ou recebe essa graça da revelação da palavra do Senhor na sua vida. Amém? Então, o conhecimento de Cristo não depende apenas de querer conhecê-lo, mas também da revelação do seu Santo Espírito. Muitas pessoas esperaram o Messias, mas nem todas conseguiram ver o Messias. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então nós temos aqui
uma revelação. Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus vivo. E seguindo a sequência de quem é o Senhor Jesus, na sua própria pergunta, quem eu sou? O que dizem que eu sou? Usando essa expressão, eu sou, nós vamos ver várias revelações que o próprio Jesus falou acerca de si mesmo. Nós podemos ir para João, capítulo 10, iniciar no versículo 9. Jesus, não numa sequência, mas em vários estudos, várias porções dos evangelhos, ele diz quem ele é. E no versículo 9 ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é Jesus? Ele é a porta. A mensagem até da semana passada, o que eu coloquei aí no WhatsApp, ele é a possibilidade de escape para aqueles sem esperança, que se encontram sem saída, vivendo em depressão. Ele é a única possibilidade de salvação. Jesus é a porta. Jesus é a entrada para o céu, é a entrada para Deus. É o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é a única forma do homem transcender da vida física para a vida celestial, para a vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. Para diferenciar até do versículo 10, 8, que diz sobre o ladrão, que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é aquele que morreu no seu lugar, no meu lugar. Jesus é aquele que nos substitui. Só temos possibilidade de santificação, de transformação, de redenção, de perdão de pecados, por causa do poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você. Ele é o bom pastor. O bom pastor não é apenas o pastor orienta, o pastor é o guia, o pastor dá direção para onde tem que ir as ovelhas. Ele ainda chega a dizer em outro texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você ouve a voz de Jesus? Tem gente que não escuta a voz de Jesus. Tem gente que não aprende a palavra de Jesus. Tem crente que nunca leu a Bíblia toda, nunca leu o Novo Testamento todo, nunca leu um livro da Bíblia Sagrada, nunca leu um Evangelho, e se diz crente, e se diz discípulo, e se diz aprendiz. Aprendiz de quê? Se eu não leio nem as palavras do mestre, se eu não me debruço na palavra que fala acerca dele, como ser seguidor de Cristo? Se eu não paro para escutar a sua voz, as palavras, as histórias, as revelações de Deus sobre Jesus, jamais chegarei lá se não conhecê-lo como Ele é.
Quem é Jesus para você? João capítulo 14, a partir do versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a direção. Jesus já disse que é a porta. Agora ele diz que é o caminho. E é o caminho estreito, porque o largo conduz à perdição, mas o estreito conduz à salvação. Jesus, então, ele é o caminho estreito. É o caminho que às vezes é difícil caminhar por ele, mas nele a graça, nele a renovo, nele a força, nele a transformação, nele há placas indicadoras, nele a mudança de vida, nele, se você andar por ele, você não será quem você é. Quem anda no caminho que é Jesus, nunca será ele mesmo. Porque se nós formos nós mesmos, nós nunca chegaremos lá. Mas nós temos que ser transformados na imagem e semelhança do Cristo. À medida que eu ando com Ele, que eu ando nele, que eu tenho comunhão com Ele, que eu estou misturado a Ele, que a minha vida está mesclada à vida do Mestre, que eu falo como Ele falaria, que eu ando como Ele andaria, que eu amo como Ele amaria. Quando eu vivo o Evangelho, quando Cristo vive em mim, não é as minhas próprias vontades, mas é a vontade do Pai que permeia Cristo, que vai permear a minha vida, que vai direcionar a minha vida. Caminho aponta para uma direção, e essa direção é Deus, é o eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade. O que é a verdade? Verdade é revelação, verdade é conhecimento. A verdade é aquilo que não tem dúvida. Jesus é a verdade. O mundo tem tentado contar várias versões de deuses, de divindades, de criação de mundos, várias religiões do passado, tentando contar a história. Querem dizer que a história de Noé é uma história falsa, porque existe um conto mais antigo do que a Bíblia que fala sobre isso. Mas na verdade, a Bíblia que nós temos hoje na mão, ela em primeiro lugar, e por muitos e muitos anos, poderíamos até arriscar de dizer por mais de 2000 anos, ou um pouco mais. Teria que voltar no tempo, lembrar de Abraão, 1200 anos antes de Cristo. Abraão viveu, não tinha Bíblia. A palavra de Deus era contada de pais para filhos. A palavra de Deus era revelada. A palavra de Deus foi sendo construída. Moisés veio muito depois, e os 4 primeiros livros foram escritos por Moisés. Então, a palavra de Deus que nós temos hoje em nossas mãos não era a mesma que eles tinham no passado. Então Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Há muitas mentiras e muito crente que acredita nas mentiras.
Muita gente acreditando em mentiras. Satanás é o pai da mentira. Tudo que sai fora em desacordo com a palavra de Deus é mentira. Parece até fanatismo, mas não é. Existe uma régua na qual o crente pode trilhar a sua vida. E essa régua é chamada de Bíblia Sagrada. Você pega a Bíblia e mede a sua vida. Pega a Bíblia e mede a sua língua. Pega a Bíblia e mede as suas obras. E aquilo que estiver fora da palavra, joga fora. Deixa de praticar. Se volte à palavra. Jesus é essa verdade que conduz o homem para a eternidade, para a salvação, para o conhecimento pleno de Deus. Jesus revelou quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e essa vida é a vida eterna. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 11 de João ainda. Eu já falei para os irmãos, nunca leu a Bíblia? Nunca leu nenhum evangelho? Começa por João. Você é novo convertido? Ainda não leu? Lê. Este evangelho que foi escrito para você, para mim, para a igreja, para os gentios, para aqueles que não estavam debaixo da lei, que não conheciam a lei. O evangelho de João é perfeito para você. Então leia. E é por isso que nós estamos, na maioria dos textos que estamos lendo agora, nessa parte da mensagem, está no livro de João. Então, João capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? É a palavra que está falando. Ainda tem essa pergunta: crê tu nisso? Estava falando ali com as irmãs de Lázaro. E depois Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida. Diz um hino: quem tem Jesus, tem tudo. Sem Jesus, não temos nada. Com Jesus, temos o céu. Veremos os anjos. Veremos Deus face a face. Entraremos na nova Jerusalém, na Jerusalém de Deus. Não mais a imagem aqui na terra, mas a celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Andaremos pelas ruas de ouro. Veremos o trono de Deus. Veremos o rio da água viva que flui do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a ressurreição. Quem morre em Cristo Jesus, um dia, quem já morreu, ouvirá a sua voz. Deus, melhor dizendo, Jesus vai dar uma ordem aos que estão mortos. E diz a palavra que o fogo vai devolver os seus corpos, que a água vai devolver os seus corpos, que as sepulturas serão abertas, e as pessoas, mesmo depois de mortas, mesmo depois de dissolvidas, de virar pó, de desaparecer no meio da terra, aqueles que morreram em fé neste nome, neste homem, neste Senhor, neste Salvador, ouvirão e sairão de onde estão e viverão.
seremos transformados pelo seu poder, porque não ressuscitaremos para viver a vida novamente carnal, mas teremos uma vida semelhante à vida dele. Os nossos corpos serão semelhantes ao dele, diz a palavra do Senhor. É esse Jesus que nós servimos, e Ele está dizendo: eu sou vida, creia em mim e você terá vida. Ainda que você morra, um dia voltará à vida, voltará à vida. Lereandarabachovas. Todo aquele que crê em Jesus e o aceita como Senhor e Salvador da sua alma, terá salvação, receberá a promessa, voltará à vida. Não é para viver como uma borboleta, um animal, ou para sofrer de novo tudo que já sofremos. Ao homem é dado uma vida. Depois da morte vem o juízo. Nós não passaremos pelo juízo, nós entraremos nas suas bodas como a noiva sendo levada ao altar celestial, na presença do Pai, dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Quem é Jesus? Ele mesmo está dizendo nesta noite quem Ele é. Capítulo 8, versículo 12, não está muito na sequência, acabei esquecendo de colocar na sequência. Capítulo 8, versículo 12. Quem é Jesus? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno tem a ver com treva. Jesus tem a ver com luz. Outro texto vai dizer que Jesus, Ele é o sol da justiça. Então Jesus, Ele está dizendo: eu sou a luz. Quem anda comigo não anda em trevas. Não há trevas naqueles que andam em santidade, porque andar em Jesus significa andar em santidade. Somos pecadores, sim. Todos os dias o pecado nos rodeia. Uma vez ou outra, um ou outro cai, se prostra, fica caído, em ruína. Mas todas as vezes que nos lembramos dele, que confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos tirar das trevas, para brilhar a sua luz na nossa vida, na nossa alma. Os meus desejos carnais, os meus desejos pelo pecado, é quando me falta a verdadeira luz. Eu não consigo ver o que é bom para Deus, eu não consigo ver a verdade. E por eu não ver a verdade, eu pratico as obras da carne. Mas quando Jesus vem morar em mim, por meio do seu Espírito Santo, a luz, ela irradia no meu corpo, ela transforma a minha mente, ela transforma o meu coração, ela transforma as minhas atitudes, ela muda o meu jeito de ser, o meu jeito de falar. A palavra de Deus, ela muda, porque Jesus é luz. Jesus é aquele que eu tenho que estar olhando. Eu não posso estar olhando para homens. Homens falham, pastores nos decepcionam, líderes se equivocam, erram, pecam, se afastam da graça de Deus.
Mas Jesus é a luz do mundo. Os meus olhos têm que estar em Jesus. Não tire os seus olhos do autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus, Ele é o sol. Olha para Jesus, adore a Ele, sirva a Ele, ame a Ele, se entregue a Ele. Glória a Deus. Eu sou a luz do mundo. O mundo estava em trevas. Satanás comandava o mundo. Os reinos eram debaixo do seu poder. Muitos reis tinham a influência direta de Satanás e ainda hoje tem. Por isso que a Bíblia manda eu orar pelas autoridades, a igreja orar pelas autoridades, porque se as autoridades acertarem, nós vamos ter paz, nós vamos ter uma vida boa nessa terra também. Por isso que eu devo orar. Não posso ser apolítico, mas eu tenho que me importar com aquilo que está acontecendo no mundo, mas nunca tirar os olhos daquele que é o sol, que é a luz. Jesus é a origem de todo o bem. Se há alguma coisa boa no mundo, ela tem uma origem: Deus, Jesus. Não há nada de bom nesse mundo que não é permeado da graça, do poder, dos raios de luz do nosso Deus. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 14, versículo, já falamos, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele atira, mas Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se há alguma coisa boa em você, é porque você está na videira verdadeira. É a seiva da graça, da luz, da presença do Senhor Jesus. É o poder da palavra de Jesus gerando vida na igreja, gerando vida em você. Aleluia. Sem Jesus não somos nada. É por isso Ele é a porta, é por isso Ele é o caminho, é por isso Ele é a vida, é por isso que Ele é tudo para o crente. Louvado seja o nome do Senhor. A crente querendo procurar solução para os seus problemas no mundo, nos braços de uma amante ou de um amante, homem ou mulher, né? Amante é unissex, né? Dos dois gêneros. A alegria do crente está em servir a Jesus, a alegria do crente está em ler a sua palavra, a alegria do crente está em andar na luz, em andar com Ele. A palavra diz que se eu amo meu irmão, eu ando em luz, mas se eu não amar o meu irmão, viver com contenda, há trevas em mim, eu não estou em luz, vai dizer lá em 1 João. Há trevas em mim. Mas se Jesus estiver em mim, se eu estiver em Jesus, se a sua palavra estiver transformando a minha vida, é porque eu estou ligado na videira. Se eu estiver produzindo frutos, se eu estiver refletindo a glória de Deus, é porque essa luz não é minha. Crente não tem luz própria. Embora a Bíblia diz para a gente ser luz do mundo, assim como Jesus é a luz do mundo,
Mas a luz nossa é por estar nele, é por estar ligado na videira. Todas as vezes que eu não estou ligado na videira verdadeira, a minha luz é falsa, a minha luz é momentânea, o meu brilho vai passar. Mas todas as vezes que eu estiver na videira verdadeira, essa luz vai permear a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Indo para Apocalipse, aí você fala, mas então não foi Jesus que falou? Foi Jesus que falou, sim. Apocalipse também tem a palavra do Senhor Jesus ressurreto. Capítulo 21, versículo 6. Que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Amém? Então Jesus, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o início de todas as coisas, porque Ele é um Deus pré-existente. Ele continua depois da morte da cruz do Calvário, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Deus o ressuscitou de dentre os mortos. Ele recebeu o poder de Deus. E assim ele volta à vida, não mais uma vida comum, uma vida humana, mas a vida já diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida quase a glorificada como ele era. Ainda não está glorificado, porque ele disse que ainda não foi para o céu, só depois que ele fosse que ele seria glorificado. Ou ele ressuscita, diz a palavra. Ele aparece, ele se revela, ele se oculta conforme a sua vontade. 40 dias, 40 noites, andando no meio do povo, no meio dos discípulos, dos apóstolos. Mais de 500 o viram subir ao céu. Esse Jesus, que é antes da história, e ainda que a história humana acabe, a dele continua, porque Ele é Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem início de dias, nem fim de dias, embora o homem Jesus tenha início de dias e fim de dias, mas o Verbo que encarnou não tem início, não tem princípio, não tem fim. E hoje o homem, o Deus que se tornou homem, agora esse Jesus ressurreto está no céu, um homem igual eu e você, diz a palavra, que um dia seremos semelhante a Ele. Nós temos um homem no céu à direita de Deus. Esse homem, Jesus, que ele foi ressuscitado e recebeu a glória do Verbo encarnado antes da fundação do mundo. É isso que os homens não entendem, porque tem que ter fé. Não basta estar escrito, eu tenho que acreditar na Bíblia, acreditar na palavra, acreditar. Senão, se eu não tiver fé, eu não transcendo essa palavra, eu não consigo sair da coisa humana, da coisa física, para entrar na dimensão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o princípio de tudo, Ele é o final de todas as coisas, Ele é a redenção do mundo. Todas as coisas retornarão à origem em Cristo. A natureza será curada, sarada,
por causa da obra dele, da vontade dele. Ele criou a natureza perfeita. A natureza foi manchada pelo pecado do homem, passou a ter espinho, passou a ter solo de bronze, solo difícil de arar, por causa do pecado do homem. Mas a natureza que geme, como diz a palavra, um dia ela voltará a ser nova terra, novos céus, de acordo com a vontade de Deus, a vontade deste que é o princípio e é o fim de todas as coisas. Nada acaba sem se encontrar com Cristo. Se você não quiser Cristo hoje, um dia você vai se deparar com Ele, não mais como aquele que ama, mas aquele que é juiz, e aquele que vai julgar os que não o aceitaram e não o quiseram. Inferno não foi feito para homens, inferno foi feito para o diabo, para os demônios, diz a Bíblia Sagrada. Mas um dia serão jogados no inferno toda alma que não quiser adorar a Deus. Aqueles que o rejeitarem deliberadamente não terão vida, porque Ele é a vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Hoje eu escrevi uma outra mensagem, já coloquei no WhatsApp, falando sobre a mensagem de Jesus produzindo mudanças impactantes. A mensagem de Jesus, a palavra de Jesus, ela impacta a nossa vida. E se a palavra de Jesus não estiver impactando a sua vida, alguma coisa está errada. E é porque você precisa voltar para Ele, andar nele, caminhar com Ele, ter a luz que vem dele na sua vida. E eu coloquei assim, fazendo uma comparação, escrevi isso há muitos anos atrás, eu não sei nem, uns 5 anos, esse livro eu já escrevi tem mais de 12 anos. No caminho de casa para o trabalho, você já andou de casa para o seu trabalho, já? Quantas obras você observa? Tem obras? Atualmente, tem alguma obra que você está vendo em Brasília? Em Taguatinga? Centro de Taguatinga, na rua da QNL ali atrás, tem uns buracos, tem uns negócios ali que estão mexendo. Então, eu coloquei aqui, no caminho de casa para o trabalho, observo várias obras pela cidade. É uma metáfora, é uma parábola. Algumas delas passam despercebidas. Existem as que mexem com a estrutura, desviam o trânsito, interditam vias, mudam a rotina, em alguns casos, levando algumas pessoas a andarem na contramão, por caminhos totalmente diferentes. Talvez você nunca entraria naquela rua, mas por causa de um acidente, por causa de um transtorno, de uma obra, de uma ponte, de um viaduto, de alguma coisa, você é levado a passar num caminho que você não teria vontade de passar. Aí tem a reação das pessoas. Algumas entendem que isso é normal, entendem que isso é certo, outras só sabem reclamar, muitas pessoas só sabem reclamar mesmo. Tem uma turma difícil de crente ou de povo. Como é que é o nome daquelas pessoas que vieram? Eu estou tentando lembrar aqui, não sei se é vulgo, eu esqueci que vinha junto com o povo do Egito. O povo do Egito saiu do deserto, saiu do Egito, foi para o deserto. E junto com eles vieram uma multidão, vieram outras pessoas. E eles têm um nome lá. Quê? Popular? Jocular? Ah, populacho, agora sim, agora eu entendi. Populacho, né? É uma espécie de pessoas que andam no meio das igrejas.
que serve a Deus, mas também serve ao mundo, que contemplam os milagres de Deus, mas também querem se voltar aos ídolos, que comem da mesa do Senhor, mas estão comendo da mesa dos demônios. Existem pessoas aqui na igreja, gostaria que não tivesse, gostaria que o setor fosse diferente, mas nós somos um povo de Deus que saiu do Egito, do mundo, e entramos na igreja. Há muitos daqueles que entendem quem é Deus, compreendem quem é Deus, e muitos ainda são ingratos. Imagine aqueles que não eram do povo de Deus, que entraram só para poder morrer lá no Egito, com medo daquilo que estava acontecendo, das pragas. Foram beneficiados, mas muitos deles não querem mudar de vida. Tem muito crente dentro da igreja que não quer mudar de vida, querem continuar traindo a esposa, querem continuar tendo relação sexual mesmo sem ter autorização, sem ser casados, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida licenciosa, vivendo uma vida igual ao mundo, namoro igual ao do mundo, é casado igual ao mundo, só fica junto enquanto estiver bem, quando tiver algum problema separa. Crente que casa pensando em separar, crentes que já estão no segundo, no terceiro, no quarto casamento, igual a Gretchen, já está em mais de 10. Que diferença tem entre nós e o mundo? Qual é a diferença que tem? Hoje eu estava escutando um vídeo e ele não é nem da nossa igreja, ele parece que é daquela do sábado, adventista. E ele falando que antigamente os crentes eram conhecidos pela forma de vestir, pela forma de falar, pela forma de ser. Ele saía do mundo praticando pecados, lá na jogatina, na prostituição, e parava de andar com aquelas pessoas, e passava a andar agora com a família de Deus. E o andar dele agora era com crente, mais crente do que ele. Mas existe a galera do mal, até dentro da igreja, a galera do pecado, a galera do amassagear o pecado, de viver em pecado. Porque se eu estou em pecado, eu tenho que identificar quem anda no pecado, porque aí a gente está certo. Porque às vezes eu vou conversar com aquele irmão, ele só quer orar, ele só quer jejuar, ele só quer falar de Deus para mim. Tem muito crente que não consegue mais ouvir a palavra de Deus. Tem muito crente que tampa os ouvidos na hora da mensagem. Ah, pastor, nunca vi. Você nunca viu crente conversando na hora do culto? Estão tampando o ouvido, eles não botam a mão não. Eles tiram a atenção até do outro. Estão tampando a mão, estão colocando a mão no ouvido, tem comichão no ouvido, não consegue mais ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não faz mais efeito, mas a palavra de Deus não faz mais efeito, não é porque ele não escuta mais a palavra, ele escuta, mas ele não abre o coração. A palavra de Deus diz a palavra que ela é como um martelo, que esmiuça a pedra, mas eu tenho que permitir. Deus não faz nada se eu não permitir, se eu não abrir o coração. Ele não vai entrar com essa marreta da palavra de Deus, do Evangelho, para destruir aquilo que eu sou, para reconstruir aquilo que Ele quer, para eu não ser as minhas vontades, mas eu ser de acordo com a vontade dEle, eu ser um homem espiritual e não carnal. A reação das pessoas aqui são diferentes. E aí eu falo que a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus, ela tem esse impacto, dessa mesma forma, de provocar mudança, de provocar transformação, de mexer com estrutura,
A palavra de Jesus, se você escutar um culto, escutar uma mensagem, e ela não exige nada de você, alguma coisa está errada. Ou o pregador está agradando apenas a carne, ou você não está na presença de Deus. A palavra tem que impactar. A palavra de Jesus, ela exige mudança. Jesus curou o paralítico e virou para ele: vai e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus curou uma outra mulher também e falou para ela: ó, vai, não peca mais. Jesus, ele queria transformar a vida das pessoas. A sua palavra exigia transformação, mudança de vida, mudança de comportamento. Eu não posso ser o mesmo crente do ano passado. Começou um novo dezembro. Eu não posso ser igual ao crente de um ano atrás. Eu tenho que avançar, eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver a minha vida espiritual. Eu tenho que ser menos carnal, mais espiritual. Eu tenho que ter sede, eu tenho que almejar, eu tenho que ter vontade de ficar de joelho. Ainda que não tenha vontade realmente, fisicamente, mas eu tenho que parar um pouco, eu tenho que me aquietar um pouco, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que permitir que essa palavra mude a minha vida. Qual é o poder da palavra de Jesus em você? Que essa palavra tem poder na sua vida. A palavra de Jesus, ela causa tantas transformações que ela faz a gente andar na contramão do mundo. Está todo mundo prostituindo, mas eu não vou trair a minha esposa. As mulheres aí no mundo estão abortando, mas eu não quero isso para a minha vida. O aborto na minha casa. Pessoas que estão abortando como se fosse normal. O mundo está dizendo que não há vida, que só é considerado vida pessoa depois do nascimento. Só é considerada pessoa depois de algumas semanas, de alguns meses de gravidez. Até o 3º mês, se não me engano, é permitido o aborto. Mas eu tenho uma palavra de Jesus que modifica, que transforma. Eu leio essa palavra impacta a minha vida. Essa palavra exige de mim um pensamento diferente. Para a medicina, a vida pode começar, a personalidade pode começar a partir de algum tempo, mas a palavra do Senhor diz que antes que eu tivesse forma, e isso vai dar bem no início, antes que eu tivesse forma de ser humano, eu já era, todos os meus dias estavam contados, escritos. Eu creio na palavra. Eu não posso ser a favor de aborto em nenhuma circunstância. Ah, se for assim, se for assado, se for, não há circunstâncias. Eu não posso ser de acordo com o aborto. Eu não posso ser de acordo com o casamento entre homens do mesmo, entre homens e homens, entre mulheres, entre pessoas do mesmo sexo. Eu não posso ser a favor. Eu posso saudá-los, cumprimentá-los, pregar a palavra para eles, mas não apoiar esse tipo de atitude, porque é a atitude que a Bíblia chama de pecado. Aleluia. Mas a palavra de Deus está perdendo o efeito na igreja. Pessoas não estão permitindo o efeito da palavra, não querem mudar. Mas o Senhor vai arrancar, porque diz a Bíblia que aquela vara que não produz fruto, Ele arranca. Deus vai arrancar, nem que seja naquele dia que Ele vai fazer separação entre joio e trigo. Mas uns serão jogados no fogo e outros serão colhidos
colocados no celeiro de Deus, entrarão nas mansões celestiais. Uns não estarão vestidos com vestes nupciais, serão jogados nas trevas exteriores. Mas aqueles que estiverem com as suas vestes lavadas, remidas pelo sangue precioso de Jesus, entrarão nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus. Eu não estou pregando a minha palavra, o meu pensamento, a minha vontade, mas é a palavra de Deus. Talvez alguns aqui presentes estão dizendo: eu não deveria ter vindo hoje, eu não deveria estar aqui hoje para ouvir essa palavra, que agora foi difícil continuar com a minha vidinha. É um ledo engano. Eu creio que aqueles que não estão aqui serão responsabilizados da mesma forma, porque a palavra de Deus está sendo pregada, tem data, tem hora marcada. Crente que não vem na doutrina para escapar da palavra mais pesada, o problema é seu. Será culpado por causa da palavra. É forte, é pesado. Eu considero isso um pouco forte, pesado, mas é a verdade. E a verdade, ela tem que ser pregada. A palavra do Senhor tem que mudar você, tem que te incomodar. Você tem que querer ser melhor, você tem que querer ser mais santo, você tem que querer ter mais comunhão. Eu já atingi um nível 10 da presença de Deus. Eu já falo em línguas. Eu já consigo orar meia hora. Eu já estou vivendo os milagres de Deus na minha vida. Ei! Tem o nível 100, tem o nível 1000, tem o nível 10.000. Não há um lugar para o crente chegar. O lugar do crente chegar, a estatura de varão perfeito, a estatura de Jesus. Esta é a mensagem, esta é a palavra. Tem que impactar, tem que incomodar, mudar você de rotina, mudar você de pensamento, mudar você daquilo que você já está no marasmo. Vidinha de crente ruída, podre. Mas nessa noite o Senhor está te dando essa oportunidade para que você escute essa palavra e seja renovado mais uma vez. Receba a graça de Deus mais uma vez. Receba a unção do Senhor mais uma vez. Receba a alegria do Evangelho. A palavra do Senhor Jesus, o quanto ela te impacta, o quanto ela é relevante, o quanto ela é importante. As pessoas dizem que Jesus é mito. O que você diz sobre Jesus? O que você diz sobre Jesus com as suas palavras? E o que você diz sobre Jesus com a sua vida? Porque já aprendemos que o Evangelho tem que ser prático. Eu não posso acreditar desacreditando. Eu não posso confiar desconfiando. Eu tenho que me entregar, me anular, me esvaziar e permitir que a graça dele, a glória dele, a presença dele venha sobre mim. Quanto menos preocupações eu tiver na hora da oração, melhor. Deixa as preocupações de lado. Jesus, eu não resolvi nenhum desses problemas aqui. Isso tudo tem me atrapalhado, até me concentrar na hora da oração. Mas agora eu quero orar. Eu quero entrar na dimensão espiritual. Eu quero estar aos teus pés. Entra na presença de Deus com vontade, com desejo. Deus vai falar contigo. Deus vai se revelar a você. Amém.